Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui hoje nos acompanhando. Que Ele abençoe fortemente a família de cada um de vocês. E o tema que Emmanuel escolhe para embasar esse capítulo de número 51 se chama Meninos Espirituais. Para ele escolhe um versículo da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Aqui, Paulo usa do simbolismo, do leite, aquele primeiro alimento, que a gente oferece ali para os bebezinhos, na idade inicial, ainda pela falta de amadurecimento ali do sistema gastrointestinal, ainda não é capaz de digerir, alimentos mais complexos, E aí ele faz essa comparação aqui muito simbólica, para aqueles que ainda estão iniciando, precisa iniciar primeiro, com leite para esse amadurecimento. André, qual reflexão Emmanuel faz acima desse versículo aqui hoje? Emmanuel nos orienta que no nosso convívio diário, que nós não busquemos o conflito, o embate, quando surgir alguma falha ou alguma fraqueza de alguma pessoa. Porque é sensato que antes de darmos qualquer opinião a respeito de alguma coisa, que nós avaliamos o quilate dos valores espirituais que estão envolvidos naquela situação. Então, o que seria esse quilate? É o valor, a evolução de cada um, o patamar que cada um se encontra para aquela dificuldade, para aquele meio. Então, vamos colocar aqui, nós não vamos cobrar de uma criança de 2 anos uma responsabilidade que um homem de 35 anos teria, né? Porque cada um tem uma experiência, cada um tem um conhecimento, então são quilates diferentes, né? Cada um está num patamar evolutivo de conhecimento. E Emmanuel diz assim: nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a lama. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Então aqui ele está dizendo assim, que mesmo a pessoa mais sábia do mundo, ele consegue aprender com uma pessoa que é considerada ignorante. Porque às vezes o ignorante, na simplicidade dele, ele consegue trazer uma questão que até mesmo um sábio não pensou a respeito daquilo. Ou tem gente que pensa, mas por medo, por temer em ser taxado como ignorante, ele não faz essa pergunta. Mas essa pergunta pode tirar a dúvida de muita gente, né? Por isso que na escola, quando o professor está dando uma aula, e aí os alunos podem levantar a mão e fazer uma pergunta a respeito de um tema, às vezes tem aquele colega nosso que a gente acha que ele é sem noção, faz umas perguntas que não tem nada a ver. Mas tem outros que fica quietinho ali na frente, que tem aquela dúvida, mas tem vergonha de perguntar. E quando aquele que a gente acha que é sem noção pergunta e o professor responde, aquele que ficou quietinho, ele aprende, ele entendeu, aquela dúvida foi sanada para ele. Então, aqui o Emmanuel colocando a respeito disso, do alimento que você trouxe, então, não é porque a gente já está um pouco mais experimentado na caminhada que nós vamos menosprezar a dúvida daquele que está começando agora, né? Do que seria
do nosso aprendizado se um professor que estudou tanto tempo para conhecer aquela matéria, se ele não tivesse paciência para poder ensinar uma criança? Como é que esse conhecimento ia ser passado para frente? Então, a mesma coisa acontece na religião, com os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele tinha um método é, que era assim, ele falava a respeito de uma parábola, de um ensinamento, para todos os discípulos ali compreenderem. Então ele falava de uma maneira geral. Aqueles que estavam num quilate diferente, que já conseguiam interpretar aquela palavra, aquela parábola, naquele momento que ela era dita, eles guardavam para ele, entendeu. Mas aqueles que tinham dificuldade, que não conseguiam compreender naquele momento, eles tinham total liberdade para chegarem para Jesus e tirarem dúvidas e perguntar para eles: tem como você explicar melhor? Eu não entendi direito. Então Jesus, ele utilizava dessa didática. E no livro, cadê o livro? Aqui. Nesse livro Ave Luz aqui nós temos 52 esclarecimentos que foram feitos exatamente dessa maneira. Então, os discípulos, eles trabalhavam no seu serviço material durante o dia e à noite eles se reuniam na casa de Pedro e aí Jesus convidava que cada dia um discípulo fazia uma prece, uma oração para poder iniciar. E aí vinha outro, ou até mesmo o mesmo que fez a oração, e trazia uma dúvida, um questionamento. Perguntava assim: o que é igualdade? O que por exemplo, o dinheiro? Então, tinha vários temas que eles traziam e que Jesus explicava para eles. Porque Jesus utilizava exatamente disso que o Emmanuel disse aí, ó. Jesus sabia que cada discípulo dele estava num nível de entendimento diferente do outro. Então, cada um compreendia uma parte e de uma maneira. E aí, hoje, para a história de hoje, eu vou trazer a história aqui do Gandhi. Mahatma Gandhi, ele foi uma pessoa que ele quis que a Índia se libertasse do Reino Unido através da passividade. Então, ele, sem violência, de maneira pacífica, ele fazia, digamos assim, ele tinha atitudes de que ele demonstrava que ele não concordava com o que estava acontecendo com a Índia. E ele queria a liberdade da Índia. Só que ele não partia para a violência. Então, ele fazia jejum, ficava muitos dias sem comer, porque aí ele chamava a atenção das autoridades com isso. E aí, um certo dia, um soldado do Império do Reino Unido, ele veio para cima do Gandhi, o Gandhi estava parado no meio de um monte de gente na multidão. Ele veio na direção de Gandhi e deu um soco na cara de Gandhi. O Gandhi caiu no chão. Ele caiu, aí ele foi levantando devagar, né? E saiu um pouco de sangue, aí ele foi, enxugou e ficou em pé. Olhou para o soldado e não falou nada. O soldado novamente deu outro soco na cara dele, jogou ele no chão. Ele caiu, levantou novamente, parou e ficou olhando para o soldado. E o soldado virou para ele e falou assim: quem te ensinou a ser covarde? Aí o Gandhi respondeu: esse mesmo que você está trazendo no pescoço. O soldado estava com um crucifixo, com a cruz representando Jesus. Então, o que Gandhi nos mostra nessa história? Ele está dizendo: esse soldado é apenas um menino. Ele está tomando leite ainda no cristianismo. Ele não compreendeu nada ainda do que Jesus ensinou. Jesus não pregava violência, né? Jesus dizia do amor que tínhamos que ter com o próximo, amar os nossos inimigos, né? E ele ali, naquele momento que Gandhi falou para ele caiu em si, o soldado, e começou a chorar. Por quê? Porque a fé dele, a maneira como ele estava demonstrando a sua fé, estava apenas aparente, estava em objeto, ela não estava sendo raciocinada, vivida. Então, uma criança que ainda não conseguiu ter o discernimento para raciocinar das coisas que ela acredita,
ela comete este tipo de estupidez. Só que Gandhi, elevado que era, ele percebeu, não adianta eu confrontar esse homem, porque ele ainda é inexperiente no assunto de religião. Duda, qual que foi o trecho que você selecionou para nós hoje? O André trouxe um trecho, né, que fala muito sobre essa questão, né, da mudança que você trouxe aí na reflexão, né, da mudança de pensamento, da gente ter passado por essas fases. Nesse trecho, Emmanuel cita assim: se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estivesse um longo tempo, contemplando a plumagem. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso. Não lhes recuse o leite que amam e que ainda necessitam. Né? Dá para a gente usar a sua história, ilustrou muito bem também esse trecho, né? Porque o soldado ainda precisa desse leite, ainda é necessidade para ele. E um dia, Gandhi também esteve nesse mesmo lugar, nessa mesma posição que o soldado. Então, ele precisou passar lá um tempo, e a gente não pode nos esquecer disso, que todos nós passamos por essa fase, assim como pequeninos passamos por essa fase do leite, né? Nós também passamos por uma fase anterior, né, da nossa vida espiritual, seja nessa reencarnação ou em algumas anteriores, né? Todos nós passamos por ela. Então, Duda, e é importante a gente ressaltar aqui, lembrar que não é idade física, né? É uma idade espiritual. Então, com pode ser certeza. 80, 90 anos de idade e ainda ser menino espiritualmente, necessitar desse leite. Com certeza, né? O nosso tema de hoje chama Meninos Espirituais, porque eles realmente são crianças de espírito ainda, né? Gandhi, né, teve uma atitude muito nobre, era um espírito muito grandioso, né? Já não era um espírito mais menino. E o soldado, embora um adulto de idade física, ainda agia como um menino, né? Emmanuel sempre traz essa comparação para a gente aqui, né, em relação ao nosso espírito ainda ter comportamentos de menino, né? Então, ele chama essa atenção para a gente lembrar, talvez, dessa vida, por exemplo, de algum vício que a gente livrou. A gente precisa ainda ter compaixão, entender a dificuldade que o irmão está passando, às vezes, para sair disso, né? Algum vício moral mesmo, ou até material. Compete a nós realmente termos a compaixão de ajudar, né? O Gandhi teve uma atitude muito nobre com compaixão com esse soldado. Então, né, igual o Emmanuel traz na reflexão de hoje, né, uma frase falando que jamais prescindimos, né, que recusemos a compreensão ante daqueles que se desviam do caminho reto. Essa frase do Emmanuel chama atenção justamente para que a gente não recuse ter compaixão e compreensão para esses irmãos que estão desviando daquele caminho que a gente acha correto. Porque um dia, como ele disse nesse trecho, né, todos nós estaremos no mesmo lugar. Então, que nessa semana nós possamos realmente exercer a compaixão para com esses irmãos, ter essa paciência, entender que nós somos muitos aqui, ainda vivemos ainda no meio de muitos meninos espirituais e comparados a grandes espíritos como Gandhi, Chico Xavier, nós ainda somos meninos, né, se comparado a grandes figuras assim. Então temos muito a aprender, todos nós temos um pouco de menino ainda dentro de nós, mas que a gente possa fazer a nossa parte, contribuindo sempre para cada um dos nossos irmãos com muito amor e muita compreensão, assim como o mestre nos ensinou, que a gente não possa ser, né, como esse soldado que carrega Jesus ali no nosso pescoço, no nosso material, mas que a gente possa carregá-lo ele no nosso íntimo, dentro do nosso espírito mesmo. Então eu espero vocês na semana que vem para juntos continuarmos nessa corrente de reflexões aqui e aprimoramento para nossa alma, que no capítulo 52, que será o próximo, que se chama Dons. É um versículo que foi tirado do Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que a semana de vocês seja abençoada e repleta de aprendizado, que Jesus abençoe muito a família de vocês. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até a semana que vem.
Até semana que vem a todos e que assim seja.